Assim, liderar, não tem como você liderar pessoas sem gostar de pessoas. Uma boa liderança de pessoas, você precisa conhecer as pessoas profundamente. E isso começa na entrevista. Para eu me conectar mais com as pessoas, eu gosto de ouvir algumas das suas histórias, né? Então eu peço para a pessoa trazer uma foto, de preferência da mais antiga que ela se lembrar ou que ela tenha, né, em casa, e peço para ela contar um pouquinho qual é a história daquela foto. Né? E nossa, vem cada história incrível, cara. Vem cada história incrível. E aí, obviamente, eu também tenho a minha foto para mostrar, né? Sim. E essa foto é muito legal, cara. Caramba, eu vou adotar, adorei a dica, sensacional. Foi um erro gravíssimo que eu cometi, que eu quase repito numa outra vez. É mesmo? Você quase repetiu? Quase repito. E eu percebi mais rapidamente e consegui reverter. Uhum. Tá? Mas foi um erro assim que pra mim me marcou bastante, porque eu tava mexendo inclusive com a vida da família dele. Sim, sem dúvida. A gente quando não tem muito jeito, né? A gente acaba influenciando a vida de muita gente, né? Então, essa preocupação e esse carinho, né, que a gente tem que ter com as pessoas, não tem como ser diferente, na verdade, né? E é engraçado porque muitas vezes a gente não percebe, né, quantas vezes a gente erra a mesma coisa, né? Que bom que você teve, nesse caso, você teve consciência de conseguir perceber, né, de conseguir fazer essa análise. E aí, tirando a parte de hard skills, né, ou seja, dos conhecimentos técnicos, né, quando você está conversando com pessoas que você para trazer, né, para a Agilize, para vir trabalhar com você, quais tipos de perguntas você costuma fazer numa entrevista, né? O que te interessa saber sobre a pessoa quando você vai conversar com ela que não tem a ver com hard skill, não tem a ver com conhecimento técnico qualquer que seja? É a parte que eu mais gosto na entrevista, mergulhão. De novo, tudo pra mim, primeiro, assim, liderar, não tem como você liderar pessoas sem gostar de pessoas. Para você ter uma boa liderança de pessoas, você precisa conhecer as pessoas profundamente. E isso começa na entrevista. Um dos meus mentores diz que a melhor forma de você conhecer uma pessoa que você vai colocar no seu time é viajando com ela. Ficando no mesmo quarto com ela. Eu já fiz muito isso. Mas nem sempre é possível, né? Então, ali na entrevista, eu deixo, inclusive, a parte técnica com o time técnico. Eu, apesar de ter a competência para avaliar, eu evito. Deixo o time avaliar, porque é o time que vai trabalhar com a pessoa. E eu trago para o lado pessoal. Então, uma pergunta clássica que eu faço. Eu pergunto, quem é a pessoa mais próxima de você? É uma pessoa que você se abre, que você fala tudo da sua vida. Aí, às vezes, sai, pô, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, é um amigo. Tá, e se eu ligar agora para essa pessoa? O que é que ela me falaria sobre você? Como é que ela te definiria? Aí eu entendo como o entrevistado tem a percepção pelos olhos de outra pessoa sobre ele. Não é ele falando sobre ele, sabe? É o que uma pessoa muito próxima falaria dele. E geralmente sai uma resposta que é diferente dele falando sobre ele mesmo. Tá? E aí a gente começa a entender diversas situações. Vou dar um exemplo prático, assim, que aconteceu, deve ter 6 meses, bem recente. Tá? Tava entrevistando uma pessoa e fiz exatamente essa pergunta. E a resposta foi, pô, a pessoa, que era a mãe, minha mãe, me vê como uma pessoa que ama lidar com pessoas, que gosta de psicologia, que ficaria muito feliz fazendo psicologia. E a vaga era para tecnologia. E no decorrer da conversa eu comecei a aprofundar mais e eu percebi que, de fato, assim, a pessoa estava na área de tecnologia por acaso. Não era o grande amor da vida dela, a paixão dela, não que tenha que ser, não que seja obrigatório, mas ela se sentia muito mais realizada estudando psicologia. Mas como ela escolheu tecnologia por uma decisão que foi tomada em conjunto com a família, por grana, porque ela achava que ia ganhar mais dinheiro, não sabe ela que nossa área não é bem assim. Durante os horários livres dela, o que ela fazia? Pós-graduação em psicologia, cursos voltados para psicologia, sabe? Então, esse tipo de coisa a gente pega fit cultural com perguntas desse tipo. Eu gosto muito de avaliar se os valores das pessoas refletem os valores da companhia e meus valores, porque ela vai trabalhar com a gente. Tá? Nossa, então, adorei essa pergunta, cara. Maravilhoso, né? E é engraçado, né? Porque realmente a pessoa deve conseguir meio que assim, sai do seu corpo, né?
Deixa eu ver o que eu fui transparente, né, para a pessoa que está fazendo, teoricamente, a análise de mim, né? Então, dado que eu fui transparente, o que ela vai pensar de mim, né? Exato, exato. É Lembrando muito que tem legal. coisas, como se diferencia, como ela avalia ela própria, né? Então, uma coisa é o que você falou, a análise dela própria sobre ela própria, a análise de alguém de fora com aquilo que eu transpareci para quem é de fora. Nossa, super curioso, essa é muito boa. De novo, assim, saber das pessoas. Eu gosto de saber o que é que a pessoa faz desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, de segunda a sexta, entender o dia dela, entender qual a estrutura familiar, hobbies, o que é que ela gosta de fazer nos horários vagos. Ah, eu gosto de entender como é a pessoa. E a partir daí eu trago valores da companhia, valores do time, práticas do time, e a pessoa também tem o direito de visualizar se ela se encaixa naquela cultura. Né? Muito bom. Deixa eu compartilhar contigo uma técnica que eu uso também. E para eu me conectar mais com as pessoas, eu gosto de ouvir algumas das suas histórias, né? Então eu peço para a pessoa trazer uma foto, de preferência da mais antiga que ela se lembrar ou que ela tenha, né, em casa, e peço para ela contar um pouquinho qual é a história daquela foto. Né? E nossa, vem cada história incrível, cara. Vem cada história incrível. E aí, obviamente, eu também tenho a minha foto para mostrar, né? Sim. E essa foto é muito legal, cara. Caramba, eu vou adotar, adorei a dica, sensacional. E eu também faço muito isso do que você falou. Tipo, eu conto a minha história, né? Eu crio a conexão do meu lado também. Sim, exato. É porque a gente vai descobrindo, né, as coisas que são comuns, né? E a gente descobre nisso várias coisas que são comuns a ambos, ou momentos que a gente passou similares, coisas de família que a gente passou que são similares, a gente vai descobrindo essas coisas. De né? fato. Coisas que aconteceram na infância, descobre as similaridades, né, e tal. Eu tenho uma fotinha, é uma graça, cara. Eu e meus irmãos, com roupinha de escola, assim, pequenininho, todo mundo pequenininho. O Fusca do meu avô no fundo, assim, a gente com o uniforme da escola e um monte de terra aqui, terra de obra, Sim, sabe? Assim? sim. Aí na foto tem tudo isso. Aí eu conto esse é o cenário. Aí eu conto a história dessa foto. É maravilhoso. Depois do podcast eu vou querer saber a história por trás dessa É foto. maravilhosa a história. Muito legal, muito legal.